Amados, no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. Proferia um discurso que talvez tenha sido o mais repetido, o mais admirado de toda a história. O tema daquele seu discurso, ele deu o nome de Eu Tenho um Sonho. O sonho que ele destaca naquele contexto, ele sonhava com igualdade, ele sonhava com liberdade e ele sonhava com felicidade. A grande pergunta para a igreja brasileira é qual é o sonho dessa igreja. Eu, de forma muito particular, sonho em ver uma igreja cujo sonho seja missionário. Há alguns dias atrás, em Belo Horizonte, conversando com o reverendo Ulisses, ele falava de um projeto, um pensamento que ele tem de incentivar os alunos, os seminaristas, a envolver com missão. E eu disse para ele que a coisa não pode começar no seminário, a coisa precisa começar nas nossas igrejas. Eu tenho saudade de quando, no departamento infantil, nós ouvíamos a história do Samuelito. Eu tenho saudade de quando os nossos juvenis tinham apresentações, jograis voltados para a missão, e nós precisamos ter isso. Eu sonho com uma igreja vivendo missões. O propósito de Deus no nosso coração em trazer Ronaldo Lidório aqui, nós desejamos muito, sonhamos com um sínodo com 4 presbitérios unidos. Mas eu estou absolutamente certo que nunca vai acontecer união se não houver primeiro aproximação. É necessário que haja essa aproximação entre nós. E nós estamos empenhados nisso. Estou absolutamente convicto que tudo que aprendemos ontem à noite, lá na primeira igreja, em Coronel Fabriciano, vai repercutir no departamento infantil de cada uma das igrejas que ali estavam presentes. E o desejo do nosso coração é esse, que sejamos no Vale do Aço um sínodo, presbitérios, igrejas, sociedades internas, departamentos, ministérios que sonham com missão. Tem a percepção de que a missão da igreja é cumprir a missão de Deus. Eu oro por vocês, eu oro pelo reverendo Ronaldo, pedindo que o Senhor, que já deu a ele a mensagem para esta manhã, prepare o nosso coração para recebê-la e dê às nossas mãos e aos nossos pés a agilidade necessária para colocar isso em prática. Oremos ao Senhor. Pai amoroso, nós agradecemos o Senhor pela convicção de que somos do Senhor. Te agradecemos porque com legitimidade podemos erguer os nossos olhos aos céus e dizer: Pai nosso que estás nos céus. Pai, os nossos olhares vão além deste recinto, vai além deste bairro, desta cidade. Pai, nós queremos que o Senhor nos ensine não apenas olhar além dessas fronteiras, mas também promover ações para que todas as nações ouçam da sua palavra, que é santa, que é pura, que é verdadeira, que é transformadora, que promove igualdade, que promove liberdade e que dá uma felicidade que é sem fim. Sobre nós, os teus filhos, as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Obrigado, reverendo Adair, ao sínodo, à igreja que nos recebe. Tão bom estar aqui com vocês nesta manhã. Tão bom voltar a essa terrinha do coração. O meu pai foi pastor da igreja presbiteriana de Bom Retiro. Há bastante tempo atrás, eu tinha 3, 4 anos de idade. Temos ainda algumas fotos lá em casa. E antes de vir para cá, nós moramos em Manaus. A minha mãe, ainda viva, ela mora conosco lá em Manaus, no Amazonas. E aí, revendo algumas fotos do tempo ali em Bom Retiro, aqui nessa região de Ipatinga, somos muito, muito gratos a Deus. E realmente gratos a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos em uma manhã como esta,
pensando justamente na nossa dependência do Senhor Jesus para todas as coisas. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus. Estamos aqui porque nós dependemos de Deus. Estamos aqui também porque nós temos expectativa em Deus, de acordo com a necessidade do nosso próprio coração. Juntamente com a minha esposa Rossana, nós somos missionários já há mais de 25 anos. Trabalhamos inicialmente na África, em um país chamado Gana, e ali trabalhamos com a etnia Concomba, um povo muito querido, muito amado do nosso coração. Ali nós trabalhamos com a tradução da Bíblia, do Novo Testamento, para a língua, uma das línguas faladas pelo povo. O povo lá fala muitas línguas, são 4 línguas centrais, 11 línguas secundárias e 23 dialetos. Então tem uma mistura linguística grande. Nós trabalhamos com uma dessas línguas, que é a língua Limompelo, e traduzimos o Novo Testamento para essa língua. Plantamos também igrejas, e a Rossana, minha esposa, é enfermeira. Ela trabalhou também dando assistência nessa área de saúde, e ela fundou uma clínica naquela região que permanece até hoje, graças a Deus por isso. Eu sempre costumo dizer que é a melhor clínica de toda a região, mas é também a única. Mas é uma boa clínica. Eu estive lá agora no mês de julho, visitando os Concombas e fazendo agora a revisão do livro de Gênesis, porque em 2004 nós chegamos com o Novo Testamento pronto e entregamos nas mãos do povo Concomba, falante da língua Limompelo. Eles se alegraram extremamente no Senhor. Temos a Bíblia agora em nossas mãos e em nossa língua. Fizeram um culto um dia inteiro, louvando a Deus por isso, mas no final daquele culto, os presbíteros me procuraram e falaram: e quanto ao Antigo Testamento? Queremos a Bíblia completa. E eu disse: agora estamos trabalhando na Amazônia. Desde 2002, nós trabalhamos na Amazônia com os povos indígenas, fazendo parte ali com uma equipe chamada Amanagé, que é composta por 50 missionários em 17 tribos indígenas. E nós falamos com aquele povo Concomba na África. Agora estamos no Brasil, na Amazônia, não temos a mínima condição de nos envolvermos com a tradução do Antigo Testamento. E eles falaram: nós vamos traduzir o Antigo Testamento, vamos nos preparar. Isso foi em 2004, mês de outubro. Em 2005, eles enviaram 4 jovens para a capital daquele país, Accra, e de 2005 a 2015, 10 anos, a Igreja Concomba investiu integralmente para que aqueles 4 jovens pudessem aprender o inglês, fazer um bom curso de teologia e fazer um curso completo de tradução da Bíblia. No Natal de 2015, eu fui chamado a Gana pela igreja, eu não sabia por que motivo, e eles falaram: Ronaldo, os 4 jovens estão prontos. Eram jovens bem novinhos quando iniciaram, mas já estavam casados, com filhos, e estavam prontos para começar a tradução do Antigo Testamento. Isso no final de 2015. Janeiro de 2016, começaram a traduzir o Antigo Testamento, e eles já traduziram 15 livros do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estive ali entre eles, no mês de julho, para iniciar agora a revisão do livro de Gênesis, que nós esperamos ver publicado dentro em breve. E, meus irmãos, eu digo isso porque nós que nascemos em um país cristão, e muitos de nós que nasceram em uma igreja, aliás, em uma família evangélica, e que participamos ali de uma igreja local desde cedo, nós não temos a ideia da emoção de um povo em receber pela primeira vez a palavra de Deus em suas mãos e em sua língua. É algo maravilhoso. O valor que este povo dá à palavra de Deus. As mulheres concombas, elas costumam carregar tudo na cabeça, não é? Então vão para a igreja, e ali indo para a igreja agora, no mês passado lá, entre eles, elas colocam ali a Bíblia na cabeça e vão caminhando ali com a Bíblia na cabeça, e ali sempre embrulhada com aqueles panos coloridos, até a maneira deles abrirem a palavra de Deus é com tamanha reverência, pois é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que a igreja brasileira tem perdido um pouco deste valor, um pouco desta atenção, um pouco dessa reverência perante a palavra de Deus. Há muitos povos, tribos, línguas e nações que nada têm ainda da palavra do Senhor em sua língua e em sua própria cultura. Nós somos hoje missionários, aliás, desde o início do nosso trabalho, somos missionários ligados à APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, em parceria com uma missão internacional chamada
WEC International. E nós trabalhamos exclusivamente com povos não alcançados. O nosso trabalho hoje se divide em duas partes. Rossana e eu moramos no Amazonas e nós trabalhamos com os povos indígenas do Amazonas durante um pouco mais de 6 meses por ano. E no restante do tempo nós trabalhamos com treinamento missionário em países mais fechados, especialmente em 25 países na Ásia Central, Oriente Médio e Norte da África. São aquelas regiões onde a igreja menos cresce, onde o evangelho menos avança. E nós temos um treinamento específico chamado Plantio de Igrejas em Regiões Áridas, que nós damos e acompanhamos missionários nessas regiões. Eu queria também aproveitar essa oportunidade, antes de lermos a palavra de Deus, para fazer aqui um encorajamento sobre este acampamento vocacional. Não sei se vocês estão a par, mas ele vai acontecer no sítio Fazenda do Porto, nos dias 20 a 22 de setembro. Um tempo especial de comunhão, de oração, de estudo da palavra de Deus sobre vocação. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é a sua vocação como cristão? E como você pode servir ao Cordeiro Jesus? A irmã Shalom, ela tem maiores informações, então você, depois que aqui terminar, por favor, procure a irmã Shalom para que você possa se informar e participar deste acampamento. Meus irmãos, abram por favor comigo a palavra de Deus nesta manhã, em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, leremos a partir do verso 1, leremos a palavra de Deus. Eu gostaria de relembrá-los, antes de lermos a palavra do Senhor, que Apocalipse é um livro teocrático, ou seja, é um livro que foi escrito para nos convencer, para nos ensinar que Deus, de fato, Ele está no controle de todas as coisas. Deus apresentado neste livro é um Deus soberano, é um Deus que Ele não apenas conhece o amanhã, mas Ele controla também o amanhã. É um Deus que não apenas observa a nossa vida, mas um Deus que controla a nossa vida. O Deus apresentado neste livro, em toda a palavra do Senhor, é o Deus que detém todo o poder e que segura a nossa história, a nossa vida em sua mão. Portanto, o livro de Apocalipse é um livro teocrático, mas é também um livro escatológico. Ele significa revelação e mostra não apenas a realidade de hoje, aquilo que aconteceu, mas também o que há de vir. Apocalipse, podemos afirmar que é um livro doutrinário, não apenas um livro escatológico, no sentido das narrativas, dos acontecimentos que virão, mas um livro que traz doutrina, ensinamento do Senhor para os nossos corações. Isso na perspectiva da concepção de doutrina de John Stott, quando ele diz que doutrina é a revelação das verdades de Deus, na palavra de Deus, para aplicação no coração do povo de Deus. É a revelação das verdades de Deus, na palavra de Deus, para aplicação no coração do povo de Deus. Mas Apocalipse não é apenas um livro teocrático, Deus no controle, não é apenas um livro escatológico, o que há de vir, e nem mesmo é apenas um livro doutrinário, as revelações das verdades de Deus. Mas Apocalipse também é um livro missiológico. Mostra esse desenrolar da história, Deus em missão, Ele chamando para si pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E neste livro, e mais especificamente no capítulo 5, nós encontramos o que podemos chamar de a tríplice missão. Há aqui neste capítulo bem descritas essas três perspectivas de missão. A missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. Este livro foi escrito por João quando ele estava ali exilado na ilha de Patmos, segundo a tradição cristã, já mais ao final da sua vida, escrito provavelmente no ano 95, e ali ele semi-cego, vivendo em algumas cavernas do lado ocidental daquela ilha, ele pede a Deus uma visão, e Deus dá a ele a revelação deste livro, Apocalipse. E ali naquela ilha, ele não apenas tem a visão de Apocalipse, mas também do capítulo 5, que nós leremos neste momento. Essa tríplice missão, a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão
da igreja. Se você puder ficar em pé comigo uma vez mais, leremos Apocalipse capítulo 5. E diz assim a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão de Judá, irmãos? É o Senhor Jesus. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Quem é o cordeiro? É também Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, todos juntos: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, todos juntos: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, todos juntos: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Senhor Deus, nós adoramos o teu nome nesta manhã. O Senhor é o único Deus. Nós não temos outro caminho, não temos outro Deus, não temos outro plano, não temos outro Redentor. Nós olhamos apenas para o Senhor. Nós dependemos do Senhor. Ó Deus, o Senhor Jesus Cristo não é apenas o centro da nossa vida, mas é a razão da nossa existência. É mais importante e essencial para cada um de nós do que a comida que comemos, o ar que respiramos, a água que bebemos. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua palavra e nós amamos a missão. Nós queremos servir ao Cordeiro Jesus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com suas Bíblias abertas comigo, por favor, nesse texto. A tríplice missão. A missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. Eu creio que a missão de Deus está bem declarada logo no capítulo 5, observem comigo, no versículo 1. Pois no versículo 1 nós lemos assim: vi na mão direita daquele que estava sentado, onde, irmãos? No trono, um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Ou seja, esse verso inicia afirmando que Deus está entronizado, que Ele reina, que Ele controla, Ele segura na sua mão direita este livro escrito por dentro e por fora, que simboliza a história da humanidade, a história da sua vida e a história da minha vida. Este livro fechado na mão direita de Deus simboliza todos os nossos dias, os dias bons e os dias maus, de alegria e tristeza, de vitória e fracasso, os dias em que estamos cheios de fé e os dias de incredulidade.
todos os dias, em todos os momentos, em toda a história. Toda essa história está bem segura na mão direita de Deus e Deus está entronizado. Eu creio que em Apocalipse capítulo 5, logo no versículo 1, nós vemos aqui revelada de maneira claríssima qual é a missão de Deus. A missão de Deus é reinar. A missão de Deus é ser rei. A missão de Deus é governar. A missão de Deus é ser Deus soberano sobre todas as coisas. E Deus cumpre a sua missão todos os dias. Portanto, nós estamos nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. A história do cosmos está nas mãos de Deus. Nós somos chamados em Cristo Jesus, pela fé, para nós crermos, termos confiança neste Deus soberano. Nós falamos ontem à noite, e eu repito pela manhã, à medida que nós somos chamados por Deus, na palavra de Deus, a crermos na soberania de Deus, dois resultados se tornam claros em nosso coração. À medida que nós cremos na soberania de Deus, nós passamos a experimentar paz e também esperança. Paz porque sem Deus nada acontece. Paz porque sem Deus nós podemos nos esforçar, podemos trabalhar, podemos realizar o melhor culto no melhor ambiente, na melhor igreja, convidar aquele amigo querido do coração. Se Deus não se manifestar, ninguém se converte, nenhum coração é quebrantado, nenhuma vida é edificada. Portanto, sem Deus nada acontece. Podemos enviar os melhores missionários por todo o mundo. Se Deus não se manifestar, nenhuma igreja é plantada, nenhuma Bíblia é traduzida, nenhum trabalho é realizado. Portanto, sem Deus, nada verdadeiramente acontece em seu reino. Portanto, crer na soberania de Deus é um chamado para uma dependência profunda do Senhor Jesus em todas as coisas. Isso nos dá paz ao coração, à medida que nós cremos que dependemos exclusivamente e profundamente dEle. Somos chamados, portanto, a, como cristãos, irmos para a nossa casa, colocar a cabeça sobre o travesseiro e conversar com a nossa alma, como fazia Davi, dizendo: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Nós estamos em boas mãos. Deus que controla a sua vida, que segura em sua mão direita a história da nossa existência, este Deus, Ele está entronizado. Portanto, crer em Deus é um chamado para vivermos em paz. Mas não apenas paz, mas também esperança. Essa expectativa de que se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Você crê assim? Com Deus qualquer coisa pode acontecer. Portanto, nós somos chamados, crendo na soberania de Deus, a não apenas experimentar a paz, mas também expectativa, que Paulo chama de esperança. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há família tão quebrada que Deus não possa restaurar. Não há filho tão perdido que Deus não possa converter e trazer de volta. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Portanto, este chamado, essa perspectiva bíblica e teológica de Deus como um Deus não observador da história, mas um Deus soberano sobre todas as coisas, entronizado, que segura a nossa história em sua mão direita de força, de poder, de amor. Esse Deus e essa crença neste Deus deve resultar em paz e esperança em nossos corações. À medida que nós cremos em Deus, nós descansamos em Deus. À medida que nós cremos em Deus, nós encontramos paz de alma, paz de coração. À medida que nós cremos em Deus, nós temos grandes sonhos. Sonhos de ver Deus se manifestando. Eu gosto muito de imagens, e a imagem que vem à minha mente quando eu falo nesse assunto é daquele cristão indo para a sua cama à noite e ali está envolto por ansiedades e lutas e embates da vida diária, mas ele deita, coloca a sua cabeça sobre o travesseiro e ele crê em Deus e crê na soberania de Deus e ele prega para a sua própria alma e ele diz:
Deus é o Deus soberano, Deus que eu creio, que eu amo, que eu sigo. Descanso a minha alma no Senhor, no meu Deus. E o coração começa agora a descansar, a mente começa agora a deixar a aflição, agora a alma começa a ficar mais leve, mais tranquila. Mas antes de pegar no sono, o último pensamento passa pela sua mente, e o pensamento é este: se Deus se agradar, alguma coisa nova e boa pode acontecer amanhã, em nome do Senhor Jesus. Essa mistura de paz e esperança, de paz e expectativa, são resultados diretos à medida que nós cremos que Deus é verdadeiramente soberano. Olhe bem para mim nesse momento. À medida que nós cremos que Deus é verdadeiramente soberano, que Deus possa nos dar paz e nos dar esperança em nome do Senhor Jesus. A missão de Deus é reinar, e Deus a cumpre todos os dias. É o Rei sobre todas as coisas. É o Rei e o Deus soberano que nós seguimos, que nós amamos, e nele nós esperamos e dependemos da sua vontade, da sua determinação e do seu desejo. Juntamente com minha esposa Rossana, nós trabalhamos entre os Concombas na África, e ali chegamos numa região onde eles falam uma das línguas, que é a língua Limompelo. Gastamos um tempo aprendendo aquela língua complexa, uma língua semitonal, e ali nós começamos a trabalhar, depois estudando a cultura daquele povo Concomba, e já tendo um pouco da língua e da cultura, começamos a pregar o Evangelho. E quando o missionário está numa situação pioneira, sempre ele pensa quem será a primeira pessoa a ser convertida pelo Evangelho do Senhor Jesus. Não é isso? Quem será a primeira pessoa, a primeira família? E ali nós tínhamos aquelas pessoas mais, digamos, abertas ou interessadas no Evangelho. Elas jamais se converteram, mas estavam ali desde o início, sempre interessadas no Evangelho. Mas havia uma pessoa que ela se opunha à nossa presença e à pregação do Evangelho. Ele era um guardião dos fetiches, dos ídolos domésticos daquela aldeia. O seu nome era Mebá. E o Mebá, ele se opunha diariamente à nossa presença e também à evangelização. O Mebá, ele tinha um costume que me irritava profundamente, porque ele me perseguia. Onde eu ia, o Mebá me seguia para fazer oposição. O que eu falava, ele falava o contrário. Eu chegava em um local e dizia porque Deus, e o Mebá gritava, não creio em Deus. Eu dizia porque a palavra de Deus, ele disse, essa palavra de Deus não é verdadeira. E ele fazia isso onde eu fosse, qualquer local. Quando eu saía já cedinho de casa, eu saía assim, de mansinho, lá estava o Mebá embaixo de uma árvore me esperando. Onde eu fosse, ele me seguiria. E ele era tão meticuloso nessa oposição, que o Mebá, uma certa feita, eu estava ali falando com um grupo de concombas, evangelizando, e ele estava fazendo oposição à evangelização, mas depois que eu terminei, e ele me atrapalhou ali a manhã inteira, ele disse, olha, eu queria entender melhor o segundo ponto que você falou, porque eu quero saber como contestar melhor esse assunto, né? Ele era um opositor, assim, meticuloso. E várias vezes, irmãos e irmãs, eu orava a Deus, dizendo, Senhor, Deus resolve essa situação do Mebá. Assim, na minha cabeça, na minha oração, resolver não era uma coisa necessariamente muito boa. Resolve, Senhor Deus, faça alguma coisa. Não sabia eu que Mebá era a pessoa mais evangelizada de toda a aldeia. Porque à medida que ele se opunha, fazia oposição às minhas palavras, ele estava ouvindo o Evangelho. E eu confesso aos irmãos e às irmãs, que na minha cabeça, em um trabalho assim, missionário pioneiro, eu tinha assim uma ideia de como a primeira pessoa se converteria a Cristo. Na minha cabeça era mais ou menos assim. Eu estaria pregando o Evangelho a um grupo de concombas, e ali depois de pregar o Evangelho, alguém então iria dizer que o Evangelho transformou o seu coração, eu oraria por essa pessoa. Essa era a figura na minha mente sobre a primeira conversão entre os concombas. Mas não foi assim que aconteceu. Eu estava no final de tarde tomando banho, e eu ouvi uma correria no meio da aldeia. Eu terminei o banho, vesti rapidamente as minhas roupas, eu saí, centenas de concombas correndo para o centro da aldeia. Eu disse, o que está acontecendo? E alguém disse, o Mebá, ele ficou enlouquecido, ele perdeu a sanidade. Ele está louco, ele está pulando embaixo de uma árvore sozinho. E nós corremos para lá, centenas de concombas ao redor daquela árvore, no meio da aldeia,
e embaixo da aldeia apenas um Mebá, sozinho, pulando e gritando. Ora, você está em uma aldeia africana e vê o feiticeiro da aldeia pulando e gritando, você pensa que ele está possesso, não é isso? Eu até brinco dizendo que, como um bom pastor presbiteriano, fiquei a 300 metros de distância, mas é só brincadeira, só brincadeira. Eu fui me aproximando e perguntando o que está acontecendo, e eles falaram, não sabemos. Me aproximei um pouco mais e eu comecei a ouvir. Ele estava repetindo a mesma frase. Ele dizia na língua limompelo, concó não yum, cocó, que significa, agora eu sei, agora eu entendi. Depois de vários minutos, um dos filhos do Mebá segurou em seu braço e disse, meu pai, o que você entendeu agora? Ele parou de gritar, parou de pular, olhou ao redor, emocionado, e disse, eu entendi que Deus é todo poderoso, que Jesus me ama e que Ele será a minha salvação eterna. Deus é todo poderoso, Jesus me ama, será a minha salvação eterna. Essas palavras ficaram gravadas na mente de todos nós. E os concombas transformaram os que vieram depois dele como cristãos em um cântico cantado na igreja até hoje. Deus é todo poderoso, Jesus me ama e Ele será a minha salvação eterna. Mebá ali foi transformado pelo evangelho sozinho embaixo de uma árvore. Frustração para mim. Mas é ensino de Deus também para o meu coração. Eu cheguei em casa e disse, Rosana, minha esposa, querida, Mebá foi transformado por Deus. Ela disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como aconteceu? Eu disse, sozinho embaixo da árvore. Para mim ficou bem claro que a mensagem de Deus no meu coração é que o Mebá, tendo sido evangelizado, mesmo se opondo ao evangelho, o que transforma o coração da pessoa não é a habilidade comunicacional, não é uma estratégia humana, não é uma capacidade pessoal, não é a força ou poder da igreja, ou quem sabe um treinamento missionário. O que transforma o coração de qualquer ser humano, em qualquer língua e em qualquer cultura, é Deus. É o poder de Deus, é a manifestação de Deus, é Deus soberano. E é por isso que na nossa vida, muitas vezes, nós passamos por desertos, provações e frustrações, quantas e quantas vezes, para sermos lembrados desta teologia bíblica, desta verdade bíblica fundamental. Quem controla o universo não somos nós, é Deus. Nós dependemos de Deus. E o Mebá, graças a Deus lá, entre os concombas as famílias são grandes, Mebá, na semana seguinte, pregou o evangelho e a sua esposa e seus 11 filhos se converteram ao Senhor Jesus. Nasceu a igreja, não é? A vantagem de você ser missionário em locais onde as famílias são grandes. Uma família se converte, nasceu a igreja, temos uma boa congregação. E aquela igreja ali plantada na aldeia de Coni, hoje são 4 igrejas naquela aldeia. No total são 48 igrejas espalhadas naquelas aldeias, entre Gana e já no Togo também, no país vizinho. Uma igreja, graças a Deus, missionária. Uma igreja que envia seus próprios missionários para o Togo, país vizinho, para alcançar não apenas concombas, mas outras tribos ali naquele lugar. E uma igreja missionária porque quando Rossana e eu deixamos a igreja em 2002, viemos para o Brasil, eles nos enviaram também. Tiveram um momento ali de envio, ficamos de joelhos, oraram por nós, nos deram ali alguns presentes, bastante inhame, eles plantam inhame, uma delícia o inhame ali daquela região. Encheram ali o nosso carro de inhame para vocês levarem para o Brasil, né? Nós não podemos trazer, mas comemos bastante inhame antes de vir para cá. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos relembrar a nossa mente e ao nosso coração, a cada dia, que a missão de Deus é reinar. Nós estamos nas boas mãos do Rei. Nós podemos caminhar com paz. E nós podemos caminhar com esperança no Senhor Jesus. Me acompanhem no texto. Os versículos 2 a 4. Nós encontramos uma certa crise. Eu falei sobre esse texto para um grupo de adolescentes um tempo atrás, e um deles exclamou, mais uma crise no céu? Eu disse uma crise em relação ao que João via, ao que João percebia. Porque este livro, escrito por dentro e por fora, numa simbologia judaica, representa a história da humanidade, estava, na visão de João, na mão direita de Deus entronizado. Tudo estava certo. Deus soberano controla as nossas vidas. Porém, este livro estava fechado e selado com 7 selos. Em uma simbologia judaica,
livro fechado e selado com 7 selos, significa a história ainda não resolvida, ainda não concluída, falta alguma coisa. E João olhava e ele procurava alguém que fosse, isso é curioso, não forte o suficiente para abrir o livro, mas digno o suficiente para fazê-lo, para romper os selos e abrir o livro. E João começa a chorar, pois ele diz: eu não encontrei ninguém que fosse digno para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, a história está nas mãos de Deus, mas não tem conclusão, não tem resposta. E no versículo 5, um dos anciãos se aproxima de João e diz: não chores, eis que há um leão da tribo de Judá. E quem é o leão, irmãos? É o Senhor Jesus. Ele venceu para abrir o livro e romper os selos, para dar resposta à história, para dar redenção aos perdidos, para salvar os pecadores, para amar aqueles que se distanciaram do Pai. É o leão da tribo de Judá. Mas é curioso, pois ele olha e ele não enxerga, não encontra um leão. Ele vê um cordeiro como tendo sido morto. O leão é Jesus e o cordeiro também é Jesus. Representam a mesma pessoa, Deus encarnado, Senhor de todos, Salvador de todo aquele que crê, o Senhor Jesus. Porém, o leão simboliza Jesus, que venceu a morte e é vitorioso. O cordeiro representa Jesus, que derramou o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. Ele vê o cordeiro e não o leão. Este é um ponto teológico importante. Ele enxerga o cordeiro e não o leão, porque o centro do ministério do Senhor Jesus não foi a sua encarnação, não foi a sua ressurreição, e nem será a sua segunda vinda. O centro do ministério do Senhor Jesus foi a sua cruz, foi a sua morte. E por isso que no capítulo 5, no versículo 9, vocês me acompanham, nós lemos que ele, o cordeiro, com o seu sangue, comprou para Deus pessoas que vêm de todas as tribos, o que mais? Línguas, povos e nações. Portanto, pessoas se convertem, você se converteu, você foi transformado, também a sua família, quem sabe o seu vizinho. Pessoas se convertem no Brasil e do outro lado do mundo, em qualquer geração, não pela capacidade da igreja em comunicar alguma coisa, mas porque o sangue foi derramado, o sangue do Cordeiro Jesus. A missão de Deus é reinar. Se a missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço. E o preço foi pago há 2000 anos atrás, comprando para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E é por isso que vale a pena atravessar a rua e pregar o evangelho ao seu vizinho. Não porque é um programa da igreja, mas porque o preço foi pago. Vale a pena você abrir a sua boca na universidade, no seu trabalho, no seu escritório, na padaria, do outro lado da rua e do outro lado do mundo, para falar de Jesus, testemunhar Jesus, demonstrar Jesus em sua vida. Vale a pena. Não porque essa é apenas uma função do crente, mas porque o preço foi pago. Nós sabemos, portanto, essa é uma promessa fantástica que nós temos em nossas mãos e uma grande motivação missionária. Pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações irão se converter ao Senhor Jesus. Estarão perante o Cordeiro, ali como salvas, como redimidos, pessoas que vêm de toda tribo, língua, povo e nação. Nós não sabemos quem, nós não sabemos quantos, mas nós sabemos que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, comprando para Deus pessoas que vêm de todos os povos. Vale a pena pregar o evangelho, não porque é uma função da igreja tão somente, mas porque o Cordeiro Jesus, ele pagou o preço. Quanto ao evangelho e cultura, numa perspectiva mais missionária, nós podemos pensar, irmãos e irmãs, que o evangelho, de certa forma, é supracultural, pois é o evangelho que explica a cultura e não o contrário. Este evangelho também é multicultural, pois atrai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações ao Senhor Jesus. O evangelho também é intercultural, pois essas pessoas agora convertidas são crentes, uma igreja, povo salvo, um só coração, uma só alma.
O evangelho também é cultural, pois o evangelho é Jesus, que nasceu, Deus encarnado, no nosso tempo, na nossa história, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, falou a nossa língua, morreu a nossa morte para nos dar vida. O evangelho também é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura pela obra missionária. E o evangelho finalmente é contracultural, pois ele alcança o ser humano onde ele está, na sua cultura, mas promove profunda transformação. O evangelho é o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, à medida que nós ouvimos o evangelho, abraçamos o evangelho, somos tomados pelo evangelho, a vida, a percepção da vida, ela também se transforma. Eu cheguei recentemente de uma visita a uma igreja perseguida no Oriente Médio. Não vou dar detalhes nem nomes por questões de segurança, mas uma igreja que passa por atrocidades, um povo que é perseguido profundamente, diariamente, por causa da sua fé no Senhor Jesus. Estive ali com eles em 3 cidades, sempre em encontros mais sigilosos, num canto assim, mais isolado de uma praça, em um comércio de algum cristão que cede o comércio para nos encontrarmos depois das 10, 11 horas da noite, quando tudo está mais calmo. E ali então me encontrei com aqueles irmãos em 3 cidades e fui conversando e ouvindo aquelas histórias. Quase todos haviam sido já presos por causa da sua fé no Senhor Jesus. Os homens e as mulheres, os cristãos, muitas vezes espancados, açoitados na prisão, mais de uma vez por causa do Senhor Jesus. Terríveis outras coisas sendo feitas com os homens, especialmente com as mulheres, que não vale a pena nem mesmo repetir. E aquelas pessoas ali sofrendo atrocidades, sendo rejeitadas também pela própria família, por causa da sua fé no Senhor Jesus, e permanecendo crentes no Senhor Jesus. E eu, quando estava ali de igreja em igreja, de encontro em encontro, eu ficava pensando na liberdade que nós temos no Brasil. Graças a Deus pela liberdade que nós temos, de nos reunirmos em domingos como este, e nós podemos dizer a qualquer pessoa: estou indo para a igreja, eu sou cristão, eu sou membro daquela igreja presbiteriana, eu amo a palavra de Deus. Nós podemos sair pelas ruas ali com a Bíblia na nossa mão, nós podemos falar com qualquer pessoa: é porque eu amo o Senhor Jesus, sou discípulo do Senhor Jesus. Mas há milhões e milhões e milhões de cristãos que não têm essa liberdade em seus países, em suas nações, em suas caminhadas. No último culto que eu tive com aqueles irmãos, havia cerca de 120 pessoas, e o líder daquele grupo disse: Ronaldo, eu gostaria que você falasse sobre consolo, o consolo de Deus no meio da perseguição. Fiz uma exposição em Atos capítulo 8, quando a igreja de Cristo é perseguida, mas mesmo perseguida ia por toda parte pregando a palavra, porque o Senhor Jesus estava com a igreja dia a dia. E essa é uma promessa tremenda que todos os cristãos, todos nós temos, que nós jamais estaremos sozinhos um só dia em nossas vidas, pois o Senhor Jesus estará conosco, o que ele diz em Mateus capítulo 28, todos os dias. Isso é transformador, isso muda toda a nossa história. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, nem daqui até o final do ano, você e eu, nós não sabemos, mas uma coisa você e eu sabemos: nós não estaremos sozinhos um só dia, pois o Senhor Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E falei então em Atos capítulo 8 sobre a perseguição e o consolo que Deus dá. Ao final daquele encontro, aquele líder se colocou de pé e disse: quantas pessoas aqui foram rejeitadas da família, não podem mais conversar ou com a mãe, com o pai, com o irmão, ou com o marido, com a esposa, foram colocados para fora porque são convertidos a Cristo Jesus. E ali uma boa parte levantou a mão. Quantas pessoas aqui são refugiadas, tiveram que deixar os seus países por causa da fé no Senhor Jesus? Boa parte levantou a mão. Quantas pessoas aqui já foram perseguidas, espancadas ou presas? Ali mais de 80% levantou a mão. E no meio daquele sofrimento todo, ele disse: nós vamos orar por vocês, e nós estamos aqui. Ele chamou outros líderes ali daquele grupo, crentes mais maduros, eles se colocaram de pé, e ele falou: nós vamos terminar aqui com um tempo de oração, se você quiser, eu sei que você não consegue
e ele fez essa menção. Você não consegue, talvez, abraçar sua mãe, seu pai ou seu irmão, porque você foi rejeitado pela família, pela sua fé. Mas você pode vir e pode nos abraçar, nós vamos orar com você. Meus irmãos, eu jamais vi uma comoção tão grande assim em minha vida. As pessoas começaram a chorar, começaram a gritar, algumas pessoas começaram assim a ficaram tão comovidas, lembrando a rejeição, lembrando que perderam o país, perderam a família, perderam o emprego, perderam a liberdade, passaram a ser perseguidas, foram humilhadas, espancadas, perderam a própria identidade social por causa da sua fé no Senhor Jesus. Eu me lembro que a primeira pessoa que se levantou foi um senhor mais idoso. Ele veio chorando em minha direção, ele me abraçou e me segurou uns 4 ou 5 minutos, abraçado. Ele não conseguia quase falar. Ele lavou aqui a minha camisa com as suas lágrimas. Ali ele, entre soluços, ele apenas balbuciava, ele falava um pouco também de inglês. E no meu ouvido, ele dizia assim: é porque eu perdi tudo. Eu fui colocado para fora da minha família por causa da minha fé. Eu não posso conversar mais com os meus pais. Minha mãe, quando ela ouve que a minha voz ao telefone, ela bate o telefone, porque ela sabe que eu sou cristão. Eu fui colocado para fora do meu país. Eu tinha dinheiro, eu tinha um comércio, perdi tudo. Hoje sou refugiado, não tenho nem emprego. Mas ao final daquela fala, ele disse: mas eu ganhei Jesus. Eu ganhei Jesus. E impressionante que depois de uma hora de lamento e de choro, pouco a pouco, aquele lamento começou a se transformar em celebração. As pessoas dizendo: perdemos tudo, mas ganhamos Jesus. Perdemos tudo, mas nós mantivemos a fé. E aqueles cânticos de louvor a Deus, meu irmão e minha irmã, isso acontece porque o Cordeiro Jesus pagou o preço. Não há outra explicação. Por que alguém perderia tudo para seguir uma ideia? Não é uma ideia, não é uma falácia, não é um mito. É o Deus Todo-Poderoso, encarnado, que entregou a sua vida naquela cruz, derramou o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. Vale a pena seguir o Cordeiro Jesus. Ele pagou o preço. A missão de Deus é reinar. Qual é a missão de Deus, irmãos? Foi fraco. Qual é a missão de Deus? Reinar. A missão de Cristo é pagar o preço. Vamos relembrar qual é a missão de Cristo? Pagar o preço. Nós entramos agora, a partir do verso 10, para pensarmos qual é a missão da igreja. Se a missão de Deus é reinar, se a missão de Cristo é pagar o preço, qual é a nossa missão como igreja do Senhor Jesus? Do verso 10 em diante, encontramos a multidão dos santos. Essa multidão dos santos, eles diziam: digno é o Cordeiro de receber. Digno é o Cordeiro de receber. Eu creio que, quando nós lemos no capítulo 5, logo a partir do verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, e todos proclamavam isso: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. E há aqui uma lista de coisas que o Cordeiro, quem é o Cordeiro, irmãos? É Jesus, ele vai receber. E diz aqui: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esses 7 elementos. O Dr. Russell Shedd, analisando esse texto, ele diz que 3 desses elementos são elementos teocráticos, ou seja, apenas Deus Pai possui para entregar ao Cordeiro Jesus, que é poder, honra e glória. Mas 4 desses elementos são elementos humanos, que a igreja, a igreja de Cristo, nós entregamos ao Cordeiro Jesus em gratidão e em louvor a Ele, Jesus nosso Senhor. E à medida que nós entregamos ao Cordeiro Jesus, nós cumprimos a missão. Olhe bem para mim nesse momento, e eu gostaria que você pudesse me acompanhar, pois esse ponto é importante. Qual é a missão da igreja? Se nós conciliarmos as cartas paulinas, no entendimento que Paulo tem da missão, ele crê e ele defendeu que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus para pelo menos 7 práticas espirituais essenciais. São chamados para a palavra, que é a leitura e meditação na palavra de Deus. Para a adoração, seja pessoal ou coletiva, seja privada ou pública.
Todos os salvos em Cristo são chamados também para a comunhão, para andar com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Também para a oração, ter uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho Jesus Cristo. São chamados também para a santidade, buscar uma vida pura que agrada o coração de Deus. São chamados para as boas obras, para abraçar o aflito e necessitado, chorar com quem chora. E também são chamados para a evangelização, abrir a boca e falar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Portanto, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus para a palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. À medida que nós servimos o Cordeiro com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, nós cumprimos a nossa missão. Portanto, nós podemos entender em um panorama mais amplo, mais geral, que a missão de Deus é reinar, que a missão de Cristo é pagar o preço e que a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Essa é a nossa missão, servir ao Cordeiro Jesus. Servir ao Cordeiro Jesus com tudo que nós somos, com todas as oportunidades que nós temos, servir ao Cordeiro Jesus com tudo que nós temos em nossas mãos, servir ao Cordeiro Jesus. Nesse texto, nós lemos que o povo de Deus, que somos nós, há de servir ao Cordeiro Jesus entregando a Ele 4 coisas. A primeira, riqueza. Número 2, sabedoria. Número 3, força. Número 4, louvor. Está no texto. A palavra aqui, riqueza, é a palavra grega ploton, que vem de plotós, e significa dinheiro. Essa riqueza aqui não é uma riqueza virtual, nem mesmo é uma riqueza espiritual. Aqui se refere a uma riqueza monetária. Ou seja, no momento que nós colocamos a nossa mão no bolso e nós investimos naquilo que é do reino de Deus, do propósito de Deus, nós também cumprimos a nossa missão. Essa igreja aqui entrega ao Cordeiro Jesus não apenas a sua riqueza, mas também a sua sabedoria. A palavra grega sofia, que é traduzida por sabedoria, significa uma capacidade pessoal particularizada, algo mais particular específico. É uma facilidade que você tem que outras pessoas não têm. Pode ser uma sabedoria emocional, relacional, uma sabedoria intelectual, uma sabedoria de discernimento, ou seja, uma facilidade, um dom, um talento que você tem que outras pessoas não têm. Deus lhe deu sabedoria para você servir ao Cordeiro Jesus. Deus lhe deu riqueza para você servir a Jesus. Deus lhe deu sabedoria para você servir ao Cordeiro Jesus. Mas também nós vemos no texto força. A palavra grega isrim, traduzida por força, ligada etimologicamente com uma outra palavra grega que é energeia, de onde nós temos em português energia. Que energeia, energia, é essa energia muscular, essa energia física, essa capacidade física de fazer alguma coisa. Em outras palavras, é você e eu suarmos a camisa para servir ao Cordeiro Jesus. Ou seja, Deus nos deu um corpo, não apenas para nós malharmos aí numa academia, ou jogarmos bola no final num sábado à tarde. Deus nos deu capacidade física, um corpo, também para nós servirmos ao Cordeiro Jesus. Não apenas, portanto, riqueza, sabedoria, mas força e também louvor. Aqui nós vemos até quando fizemos leitura em conjunta, algumas versões traduzem como ações de graças. Porque a palavra grega eulogia significa literalmente tudo aquilo que sai da minha boca. Ou seja, nós podemos servir ao Cordeiro Jesus com tudo que nós falamos. O que sai da nossa boca pode servir a Deus ou não. Significa que toda a igreja de Cristo foi chamada por Deus para, com a sua riqueza, sabedoria, força e louvor, suas palavras, servir ao Cordeiro Jesus. Eu, portanto, gostaria de levantar essa pergunta nessa manhã. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito com aquilo que Deus te dá? O que você tem feito com a sua inteligência, com os seus talentos, com o seu relacionamento pessoal, a sua rede de contatos? O que você tem feito com a oportunidade que você tem no seu trabalho, no seu estudo, na sua universidade, na sua vizinhança, na sua igreja? O que você tem feito com o tempo que Deus lhe dá? O que você tem feito com a saúde, a vivacidade, a vitalidade que Deus lhe dá? O que nós temos feito das nossas vidas, meus irmãos e irmãs?
Eu me lembro que uma outra experiência que marcou a minha vida na África, depois de vários anos, algumas igrejas já plantadas, concombas, e já havia um concomba trabalhando comigo como plantador de igreja, que era o Labuen, amigo chegado. E eu e Labuen orávamos para evangelizar e plantar uma igreja numa aldeia que era bem fechada para o evangelho, uma aldeia bem distante, e a aldeia se chamava Candiocorá. E nós já havíamos tentado nos aproximar, mas o chefe da aldeia disse: olha, aqui não queremos nenhum cristão, nenhum missionário, Candiocorá. E nós oramos a Deus. Eu me lembro que eu e Labuen, nós fizemos um dia uma oração dizendo: Senhor Deus, se o Senhor abrir as portas da aldeia de Candiocorá, na primeira oportunidade que lá chegarmos, nós vamos evangelizar todas as casas, todas as famílias. E o problema da oração é porque Deus responde as orações, não é isso? E nós não sabíamos o que estávamos falando. Semanas depois, o chefe da aldeia manda uma mensagem: podem vir, nós agora queremos ouvir o que esses cristãos têm a falar. Eu e Labuen ficamos animados, preparamos nossa mochila, começamos a viajar. Era uma aldeia distante, naquela época não tínhamos estradas, íamos a pé, quase 4 dias de viagem para chegar até a aldeia de Candiocorá. E quando lá chegamos, a África naquela região são savanas, não é? Região totalmente plana, e nós olhamos e era a maior aldeia concomba que jamais havíamos visto em nossas vidas. E ela se estendia até o horizonte, espalhada por todo canto. Eu falei: Labuen, nós oramos a Deus e falamos que na primeira oportunidade nós vamos evangelizar todas as famílias. O que vamos fazer? E o Labuen, mais crente do que eu, ele disse: vamos começar logo. E começou lá a trabalhar e eu fui seguindo o Labuen. E lá ficamos, passamos vários dias, evangelizamos o povo. O povo africano é extremamente hospitaleiro, um povo muito amável, mas naquela aldeia em particular, pois havia essa resistência, eles não estavam nos recebendo tão bem, ali por sermos cristãos. Falaram: podem dormir, mas durmam aqui fora da aldeia, vocês se alimentem apenas com... Na África, cada copo é 1 hora de palestra, então temos mais... Tem outro aqui, meus irmãos, se preparem. Nós estávamos ali entre eles, eles falaram: vocês podem ficar, mas durmam fora da aldeia, comam da sua própria comida. Nós havíamos levado ali alguma comida, algum biscoito, etc., mas não o suficiente. E eu sei que nós estávamos bem desconfortáveis. E quando você está bem desconfortável, você só pensa em uma coisa: voltar para casa. Então nós estávamos ali trabalhando e pensando no dia que vamos terminar, evangelizar a última família e vamos voltar para casa. Esse dia chegou. Eu e Labuen entramos na última palhoça da última família, deixamos as mochilas já prontas naquela manhã, entramos, oramos com eles, falamos de Cristo para eles e falamos: muito bem, agora vamos voltar para iniciar, não é? A caminhada de volta para a nossa casa. E ali o Labuen colocou a sua mochila, e eu estava ajeitando aqui a alça da minha mochila no ombro esquerdo. Eu olhei assim por cima do ombro e eu percebi que depois daquela última palhoça havia um monte. E em cima do monte havia mais uma palhoça. No meu coração naquele dia eu pensei: ali eu não vou. Ali eu não vou. Mas ali aquele peso na consciência, aquele sentimento de culpa. Mas será que mora alguém naquela casa? Eu falei: Labuen, olha só, essa casinha em cima da montanha. Eu estou aqui pensando, não sei se a gente deve subir ou não. E o Labuen, para me ajudar, ele disse: os concombas são assim mesmo. Eles moram nas casas e abandonam e depois vão embora. Eu pensei: parece mesmo uma casa abandonada. E aí falei: Labuen, está muito tarde, vamos embora. Ele disse: vamos embora. E ali nós começamos a atravessar aquela aldeia, voltando para casa. Meus irmãos, cabisbaixos, coração apertado. Porque não há paz no coração do crente quando ele não está fazendo a vontade de Deus. Não é verdade, irmãos e irmãs? Não há paz, podemos ter tudo. E nós estamos ali com todo motivo possível de alegria. Primeira vez na aldeia, oportunidade para falar de Jesus com todo mundo. Mas estávamos com um peso tremendo na nossa consciência, um peso no coração, porque nós sabíamos que faltava alguma coisa. E ali com aquele sentimento de culpa, eu no meio do caminho olho de volta para aquela montanha e para piorar a situação, em frente daquela casinha que nós havíamos reputado como abandonada, apareceram umas 4 ou 5 criancinhas fazendo assim para a gente. Eu falei: Labuen, tem criança lá naquela casa. E ele, para me ajudar, ele disse: os concombas são assim, as crianças brincam em todo lugar.
mas ali estávamos caminhando, coração apertado, e lá pelas tantas, foi Labuén que parou, eu olhei, ele estava comovido, e ele disse, nós precisamos voltar, porque um pensamento veio à minha mente, eu acho que é o Senhor quem está me alertando, e o pensamento foi o seguinte, e se fossem os seus filhos? A única oportunidade que esses missionários chegam nessa aldeia, primeira vez, não sabem quando poderão voltar, mas estavam apressados demais para subir a montanha. Deus nos quebrantou naquele dia, nós voltamos, subimos a montanha, de fato havia uma família naquela casinha, as crianças eram daquela família, pregamos o evangelho, ficamos ali para o outro dia e começamos a voltar para casa. Pela graça do Senhor, anos depois, nasceu uma igreja na aldeia de Candiocorá. É hoje uma das maiores igrejas. E sempre que eu volto a Gana e eu vejo um membro daquela aldeia de Candiocorá, eu me lembro de um momento em meu coração em que eu havia decidido fazer uma outra coisa, a não ser ou em lugar daquilo que era o propósito específico de Deus para a minha vida naquele momento. Portanto, eu trago essa pergunta ao seu coração, à luz do texto da palavra de Deus. Nós, como igreja do Senhor Jesus, a nossa missão é servir ao Cordeiro Jesus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. O tempo passa, meu irmão e minha irmã, rapidamente. Ontem nós éramos crianças, hoje não somos mais crianças. Nós pegamos aqueles álbuns de fotografia antigos, olhamos e pensamos, parece que foi ontem, mas não foi ontem. Isso aconteceu há 10, 15 anos atrás. O tempo passa rapidamente e nós podemos facilmente perder o foco e nos encantarmos com as luzes. Que Deus nos perdoe quando nós temos mais atenção sobre o modelo novo do celular que nós queremos comprar do que sobre pregar o evangelho ao nosso vizinho. Que Deus nos perdoe quando nós gastamos mais dinheiro em uma roupa para o ano novo do que investindo no trabalho da nossa igreja local que prega o evangelho. Que Deus nos perdoe quando nós temos mais coragem para defender até publicamente nas redes sociais o candidato político que nós queremos que ganhe. Temos liberdade para falar e defender, mas não temos a mesma coragem para falar sobre o nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser relembrados a cada dia que se a missão de Deus é reinar, se a missão de Cristo é pagar o preço, a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, enquanto é dia. Enquanto é dia. Nós só temos esta vida para cumprir essa missão. Na eternidade, nós não precisaremos evangelizar. Na eternidade, nós não precisaremos nem mesmo de fé, porque nós estaremos perante Cristo face a face. Eu não preciso de fé para saber que você está aqui. Na eternidade nós veremos o nosso Senhor Jesus face a face. É nesta vida que, movidos pela fé no Senhor Jesus, nós somos levados a gastar a nossa vida naquilo, meus irmãos, naquilo que tem valor para Deus. Sermos uma igreja que é sal, que verdadeiramente salga, e que é luz, que verdadeiramente brilha. Que Deus nos livre de nós nos encantarmos com os valores transitórios deste mundo. Que Deus nos livre de nós gastarmos a nossa vida correndo atrás do vento. Que Deus nos livre de nós podermos inverter os valores do Evangelho e darmos mais valor a alguma coisa que vai se desfazer daqui a 3, 4, 5 anos do que o valor àquilo que é eterno. A palavra de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus. Sermos um povo que cumpre a sua missão, que ama, que segue e que serve o Cordeiro Jesus. A missão de Deus, qual é a missão de Deus, irmãos? A missão de Deus, reinar. A missão de Cristo, pagar o preço. Novamente, a missão de Cristo, pagar o preço. Agora, importante, pois é a nossa missão. Qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. Mais uma vez, qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão, para a glória do próprio Deus. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês rapidamente sobre a história de uma mulher de Deus que tem impressionado a minha vida com a Rossana nos últimos anos. Não é tão conhecida no Brasil,
faleceu em 2016, aos 91 anos de idade, uma missionária inglesa. O seu nome é Helen Roseveare. A doutora Helen, missionária inglesa, era uma missionária associada à WEC International, e na década de 60, ela se voluntariou para ser missionária no Congo, no centro da África, durante a Guerra Civil. Eu digo doutora Helen, pois ela era médica, mas era uma jovem brilhante, solteira e brilhante. A doutora Helen, ela tinha um curso de medicina e tinha um mestrado e doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Era também enfermeira e paramédica, uma mulher assim, fora da curva. Aos 28 anos de idade, ela se voluntaria dizendo: eu quero servir ao Senhor em algum lugar onde há necessidade de uma missionária médica. E a WEC International, missão inglesa, naquela época disse, década de 60, o Congo possui essa necessidade, mas há uma guerra civil, não é um local seguro. E ela disse: eu estou pronta. Foi para o Congo, e ali a doutora Helen chegou no meio daquela guerra civil. A primeira coisa que ela fez foi fundar uma escola de enfermeiras africanas. Foi um sucesso. E em 2 anos, ela formou mais de 100 enfermeiras cristãs africanas e as espalhou por todo aquele país. Foi uma revolução. A doutora Helen, ela orava a Deus por um projeto de um hospital. Não havia hospital no centro do país. A sua igreja inglesa, ela também orava a Deus sem saber do sonho do coração da Helen. Ela levantou uma oferta e disse: queremos que essa oferta seja usada em algum propósito social, pois o país está em guerra. E a doutora Helen, com seus amigos e a sua equipe, ela construiu um hospital com capacidade para 100 leitos. E ali seguiu naquele trabalho. Mas era uma época difícil, guerra civil, e vários guerrilheiros estavam também sequestrando, matando pessoas, africanos e também muitos missionários. E ali eles sequestraram um dia a doutora Helen. E a levaram, e ela permaneceu um longo tempo em cativeiro. Ela manteve um diário naquele cativeiro, e eu queria ler apenas 2 ou 3 entradas rápidas desse diário. Em um certo momento ela escreveu, estando ali presa: eles me puxavam pelos pés, batiam na minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, me agrediram dia a dia. Em uma outra oportunidade ela escreveu: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites, e eu fui atacada. Eu senti que Deus havia me abandonado. Mas logo depois, dias depois, ela escreveu: logo depois disso senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor Jesus me encontrou com braços abertos, indizível amor. Seu conforto foi total, e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Depois de passar por esse cativeiro, ela foi liberta, quase morta, foi levada para a Inglaterra, permaneceu 1 ano hospitalizada, tratando os seus ossos quebrados, os dentes quebrados, também ao trauma do coração, pelo que ela passou ali, coisas terríveis. Depois de 1 ano, ela voltou à sede da WEC, da missão, e ela disse: eu estou pronta para voltar para o Congo. Eles falaram: mas Helen, a situação está pior do que antes, a guerra está pior, piorou. Ela disse: estou pronta, ali Deus me quer. Ela voltou para o Congo, voltou para o mesmo lugar. E ali naquele lugar onde ela havia construído aquele hospital, a surpresa, eles haviam destruído e queimado todo o hospital. Ela chorou 2 ou 3 dias, pediu ao Senhor: Senhor Deus, qual é o teu propósito? A sua igreja na Inglaterra, sem nada saber, levantou uma outra oferta, enviou para Helen dizendo: para algum outro projeto naquele lugar, quem sabe o 2º hospital, sem saber que o primeiro havia sido destruído. Ela reconstruiu aquele hospital com capacidade agora não para 100, mas para 250 leitos. E construiu uma maternidade. E fundou a primeira escola de paramédicos naquele país. Uma bênção. Permaneceu 30 anos servindo o Cordeiro Jesus naquele país. Depois saiu, começou a fazer ali uma mobilização missionária no mundo inteiro. Amiga de pastores conhecidos como John Piper e outros mais. Doutora Helen, ela faleceu há poucos anos atrás, em 2016, com 91 anos de idade. Ela deixou um artigo, no meio de vários, um artigo preciosíssimo sobre a nossa missão. E eu queria apenas encerrar lendo com vocês a última parte desse artigo. Prestem, por favor, toda a atenção.
Ela assim diz: meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus, mas queremos mais alguma coisa. Queremos Jesus, mas queremos a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos o sucesso. Sim, queremos Jesus, mas queremos também os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. A igreja de Deus cumpre a missão dada por Deus de servir ao Cordeiro Jesus, quando chega ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor comigo nesse momento. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, louvamos por quem o Senhor é, o que o Senhor faz e a palavra que o Senhor revelou. Nós te louvamos porque temos essa palavra em português na nossa língua, até em diferentes versões, formatos, e também em nossas mãos. Mas Deus, nós louvamos ao Senhor com ações de graças, mas também nós oramos nesta manhã pelos 7.000 povos na terra que nada têm da Tua palavra. Nós oramos nesta manhã pelas 1.800 línguas que não têm um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. Nós oramos também pelas 99 tribos indígenas no Brasil que não tem um missionário entre eles. A igreja brasileira cresce, mas, Senhor Deus, há décadas, há tantas e tantas tribos onde não há uma testemunha do Senhor Jesus. Nós oramos nesta manhã pelas 10.000 comunidades ribeirinhas, 6.000 comunidades sertanejas e 2.000 comunidades quilombolas onde não há uma igreja evangélica, de nenhuma denominação. Nós oramos também nesta manhã pelos ciganos que estão entre nós, da etnia Calon. Mais de 700.000, poucos ouviram o evangelho em sua própria língua e cultura. Nós oramos também nesta manhã pelos surdos no Brasil, mais de 9 milhões, onde menos de 2% se declara crente no Senhor Jesus. Nós oramos nesta manhã pelo nosso vizinho, pelo colega de universidade, ou de escola, ou de bairro, ou de condomínio, pelas pessoas que nós encontramos no dia a dia. Senhor Deus, nós oramos para que o evangelho do reino chegue até os confins da terra, do outro lado da rua e do outro lado do mundo, em nome do Senhor Jesus. Levanta uma igreja missionária, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, desperta a igreja nessa região, Vale do Aço, em Ipatinga. Ó Pai, essa igreja, as igrejas do Sínodo. Ó Pai, desperta a igreja presbiteriana do Brasil, para que seja uma igreja cada vez mais missionária, em nome do Senhor Jesus. Não apenas para cumprir um programa, mas para servir ao Cordeiro Jesus, de maneira apaixonada. Não há nada melhor do que servir ao Cordeiro Jesus. Ó Deus, nos ajude para que cada um de nós cumpra a missão, com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos, o que o Senhor nos entregou. Que nós possamos ser fiéis. Ó Pai, que nos encontrando com o Senhor, depois que essa vida terrena se for, possamos ouvir aquelas palavras: servo bom e fiel. É o que desejamos, Senhor. Ó Pai, mas nós oramos também por missionários para ministérios específicos. E pedimos, Senhor Deus, levante missionários para os indígenas, para os africanos, para os asiáticos. Levanta tradutores da Bíblia, Senhor Deus. Levanta plantadores de igreja, levanta pastores. Ó Pai, nós oramos para que o Senhor, no meio de toda a Tua igreja, o Senhor também chame aqueles a quem o Senhor deseja chamar, para que o Teu evangelho se espalhe por toda a terra. Onde a igreja como um todo não consegue ir, ó Deus, como Antioquia fez com Paulo e Barnabé, possa enviar alguns, para que mesmo lá o Teu evangelho se torne conhecido e o nome de Jesus se torne adorado. Ó Pai, a nossa oração, ó Deus, mas eu oro por cada um de nós de maneira individual. Não permita, Senhor Deus, que nós possamos nos encantar com as luzes desse mundo, com as atrações ao nosso redor,
e darmos muita atenção àquilo que tem pouco valor. Ó Deus, que nós possamos dar plena atenção àquilo que tem todo o valor. E a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.